Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Amém. Que a Tua palavra é a verdade, Senhor, e nós entendemos, ó Pai, que ela é a luz para os nossos caminhos. Amém. Abençoa o Teu servo, Senhor, que nesse tempo terá esse grande privilégio Amém, de Deus. transmiti-la. E, ó Deus, que cada um de nós aqui possamos estar como aquela boa terra, Senhor, preparada para receber a boa semente, Senhor, que é a Tua palavra, que vai realmente criar raízes, ó Pai, para que possamos crescer, frutificar e sairmos daqui, Senhor, e por onde formos, levarmos o fruto da Tua palavra comigo também, mais uma vez, inesgotavelmente, Amém, Senhor. para sempre, ó Pai, e possamos levá-la por onde formos. Amém. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos, Em nome colocamos de a Jesus. na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus. Deus abençoe. Viu? Não. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, uma alegria estar aqui. Quero trazer a saudação da nossa igreja presbiteriana de Vila Barros e também da congregação de Jardim Guanabara, trazer o abraço do conselho da igreja, reverendo David. Viemos aqui a convite do conselho dessa igreja, por meio do nosso irmão reverendo Castilho, um irmão querido, inclusive reverendo Elias, saudá-lo também, muito obrigado pelas palavras. Reverendo Castilho é o culpado hoje de eu estar à frente da congregação lá, também auxiliando o reverendo David, junto a Vila Barros. Então eu estava lá quietinho por alguns anos no banco e ele foi a pessoa que me tirou do banco e me empurrou para trabalhar na obra mais diretamente no pastoreio. Quero agradecê-lo, reverendo. Já estamos indo ali para o segundo ano na Jardim Guanabara, juntamente também com a Vila Barros, desenvolvendo um trabalho de revitalização da igreja, e Deus tem nos abençoado. Eu fico muito feliz, irmãos, de chegar aqui hoje e ver uma igreja bíblica, uma igreja pujante, uma igreja que você vê que os irmãos estão muito bem fundamentados na palavra. Eu louvo a Deus por isso, reverendo, louvo a Deus pelo presbitério que tem dado esse apoio aqui. Legal ver o reverendo Elias aí e ver os irmãos animados com a palavra, porque é ela que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Quero louvar a Deus então por este momento. Quero te convidar então rapidamente a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus 16, Mateus 16, capítulo 16, no versículo 13 em diante. Eu estou acompanhado da minha esposa Kátia, minha companheira, minha esposa, minha apoiadora, ajudadora, quem tem sustentado lá em casa. Estou hoje com o caçula, o Israel, que foi lá para a salinha. Os irmãos vão ver que ele parece um pouquinho comigo, só um pouquinho. E é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Temos mais outros 2 filhos, o Mateus e o Felipe, mas já são adultos. Deus já deu a graça deles estarem tendo as suas próprias vidas. E louvo a Deus pela vida da minha família, irmãos. Quero então ler com os irmãos Mateus 16, do 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram,
Mas, meu Pai, que estás nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui, mais uma vez, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, diante da Tua presença, queremos louvar-Te no dia que foi estipulado e consagrado por Ti para o Senhor ser adorado. Te louvamos na beleza da Tua santidade, ó Deus. Nos colocamos aqui almejando ouvir a Tua voz na manhã deste domingo. Queremos ouvir, Senhor, o Senhor falar aqui neste dia. Fala conosco mais uma vez. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, Senhor, mais uma vez. E apesar de mim, Senhor, apesar das minhas falhas, apesar, Senhor, de tudo que eu tenho de defeitos, fala para o Teu povo, por meio de mim, Senhor, mais uma vez. Senhor, que a Tua voz seja audível aqui nesta manhã, e que a minha voz, os meus trejeitos, defeitos, ou Senhor, qualquer vício de linguagem, não venha atrapalhar a Tua voz aqui neste dia. Fala, Senhor, ao Teu povo, por misericórdia. É o que nós Te clamamos, Senhor, mais uma vez, e oramos, desejosos de ouvir a Tua voz, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no aniversário de uma igreja, o que pregar? Tá bom assim, ó. Eu estou acostumando com o som, tá audível, né? A distância, se estiver muito perto, os irmãos avisam. O que pregar no aniversário de uma igreja que completa 17 anos? É um desafio para mim, por estar aqui, ocupando aqui essa tribuna, que tão bem foi ocupada aqui anterior a mim. Mas o que pregar a uma igreja que está completando 17 anos? Aí poderíamos dizer que partindo para a maioridade, né? O que pregar uma igreja bíblica, uma igreja que está ansiosa por receber a palavra de Deus. E eu refletia, quando recebi o convite do reverendo Castilho, e orando a Deus, esse texto queimou muito firmemente no meu coração, e ele veio nitidamente se confirmar durante as minhas orações, e eu perguntava: Senhor, o que o Senhor quer dizer ao seu povo? O que o Senhor quer falar ao seu povo? Nesses dias tão difíceis, dias que a igreja perdeu a sua identidade. Nós temos uma igreja brasileira, uma igreja mundial que perdeu a sua identidade. E esse texto então saltou aos meus olhos, e eu queria dividir o que o Senhor tem falado comigo por meio desse texto, meus irmãos. Nós chegamos aqui no capítulo 16 de Mateus, que foi um livro, um evangelho escrito pelo judeu Mateus. E Mateus então chega ao capítulo 16 narrando essa história que é um marco para o ministério de Cristo. Ele já ali no capítulo 16 começa a mudar a sua narrativa, há uma virada teológica dessa narrativa do evangelho. Nós vemos então, Mateus escreve para um público que majoritariamente era judeu-cristão, mas nós vemos uma forma, a partir dali, em que Cristo aborda agora os seus discursos, não são mais por meios dos milagres que ele vinha executando. Não há mais tantos milagres ali para frente. Ele primeiro estabelece as bases do seu ministério. Ele mostra que ele tem todo o poder, que ele é filho de Deus, que ele é filho do homem, cumprindo então ali muitas das profecias da antiga aliança. E agora então Mateus começa a narrar uma virada teológica para o ministério de Cristo. E aí então ele aponta para Jesus sendo o Messias prometido, sendo o Filho do Deus vivo, o cumprimento
da antiga aliança, o cumprimento da promessa que foi dita ali em Malaquias, um capítulo anterior, um livro anterior. Então, nós vemos aqui Cristo chegando em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região gentílica, uma região dominada pelo sincretismo religioso. Ali existiam judeus, mas romanos também, e de outras nações, gregos. E aí você vê ali uma cultura pagã muito grande. E por conta de algumas cavernas que haviam naquela região, aquelas cavernas para aquele povo que professava aquela misto de religiões, era como se fosse um espiritismo ainda embrionário. E eles acreditavam que aquelas cavernas simbolizavam os portais para o mundo espiritual. E aquelas cavernas ali eram então olhadas com um certo misticismo. E então nós vemos Mateus apontando essa virada teológica no discurso de Cristo. Cristo escolhe exatamente ali uma terra onde eram adorados o deus Pan, que era grego. César era adorado pelos romanos e haviam tantos ídolos romanos, mas Cristo escolhe exatamente ali para dar a sua declaração e dizer quem ele era, para falar àquele povo que estava ali lhe ouvindo exatamente o que ele haveria de fazer. Então, é exatamente ali no meio de uma idolatria, de um paganismo, que Jesus declara a sua vitória e a vitória da sua igreja, diante de um dilema, diante daquele que é o maior dilema desde o Éden, desde daquele momento do pecado, que é a morte. Desde o Éden, o homem lutava para saber o que seria após a morte, como se daria após a morte. A partir deste ponto, então, Cristo revela claramente quem Ele é. Qual será o destino e a sua missão? O que reservaria esses dias que, após essa declaração, iria acontecer no ministério de Cristo? Este texto, então, não trata apenas da declaração de Pedro, mas ele é uma confissão cristológica, que sustenta toda a igreja. Então, Jesus faz aquela pergunta, a grande pergunta que nós podemos trazer para os dias de hoje. Aquela pergunta que aponta para a maior das confissões ditas por um homem até os dias de hoje. Aquela que é a confissão suprema e que sustenta a igreja de Cristo, não só lá em Dourados, onde eu trabalho, não nas igrejas deste presbitério ou deste sínodo, aqui também, na 7ª igreja presbiteriana, nós vemos esta confissão de Pedro, que sustenta a igreja do Senhor Jesus de pé. Aquela igreja que é universal e que, mesmo perseguida durante todos estes anos, é sustentada por essa declaração, essa confissão de Pedro. Jesus, no versículo 3, então pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus então pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo de mim por aí? As respostas surpreendem. Essas respostas são carregadas de superstição, são carregadas de filosofias. Alguns diziam que ele era um dos profetas, outros diziam que ele é a reencarnação de João Batista, porque Herodes havia dito que ele era a reencarnação de João Batista. Havia uma crença no meio judaico que ele poderia ser a reencarnação daquele profeta que havia sido morto, o seu primo João Batista. Havia também a crença que alguns diziam ser ele Jeremias, porque Jeremias era o primeiro dos livros proféticos do cânon judaico, e ele era o profeta que sofria, e pelo sofrimento de Cristo, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, quem sabe eles olharam para Cristo sendo a reencarnação de Jeremias. Mas também nós temos alguns que criam que ele era Elias, o profeta do Antigo Testamento.
Alguns diziam que poderia ser ele. A profecia, então, essa profecia é fundamental, porque aponta para Elias no Antigo Testamento, porque ele é um elo entre a antiga e a nova aliança, e aponta para aquele que viria preparar o caminho para Cristo, mas não era ele, não era ele. João Batista era importante porque vinha no mesmo ministério de Elias, vinha preparando como mensageiro. Estudávamos há pouco lá na nossa Jardim Guanabara, em Dourados, sobre a transição do Antigo para o Novo Testamento, e fomos estudar o ministério de João Batista. Irmãos, as pessoas tinham uma ideia de que o mensageiro, aquele mensageiro, era como um carteiro, alguém que vinha trazer apenas uma carta ou trazer uma mensagem. Não, o mensageiro era aquele que vinha à frente com uma estrutura, e ele preparava o caminho, aquele caminho que muitas vezes tinha pedra, tinha arbustos, tinha galhos, tinha algum obstáculo, e aquele então mensageiro, ele tinha o objetivo de limpar o caminho para a carruagem daquele que vinha posteriormente, a carruagem real, ou quem vinha caminhando por aquele caminho. Então ele preparava aquele caminho, e João Batista teve essa missão, mas não era ele reencarnado em Cristo, não era ele. Jesus então faz essa pergunta para saber o que estavam falando dele, quem era que eles achavam que ele era. Mas aí então, como um bom mestre, ele faz essa pergunta, e logo após ele faz a grande pergunta: mas e vós, no 15, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Em nossos dias, alguns dizem que Jesus é tantas coisas. Por exemplo, alguns dizem que ele é um grande líder político. A cultura, ela tende a mostrar Jesus, a cultura mundana, a filosofia do mundo hoje, quer pregar que Cristo era um grande pacifista. Para alguns, ele é apenas um dispenseiro de um grande armário espiritual, aonde você tem acesso cumprindo certas regras essas que constituem, por exemplo, vir à igreja todo domingo, participar de uma mesa com pão e vinho, ou depositar no gasofilácio a sua mensalidade de um clube especial espiritual. Para alguns, Cristo é apenas esse grande dispenseiro. Para outros, ele é um cara legal, um cara bacana, gente fina, aquele cara que as séries por aí, os filmes estão mostrando. Para muitos, este Cristo constituído e criado para permear a nossa mente, a cultura cristã, é apenas um cara bacana, quem sabe até parecido com um hippie, porque é o que nós vemos aí nas séries, nos filmes, um Cristo que parece mais um líder hippie, cheio de seguidores, paz e amor. Mas, meus irmãos, Cristo queria saber quem o povo dizia que ele era. Para alguns, quem sabe, Cristo é apenas um psicólogo, um grande psicólogo, um terapeuta, aonde você vem aqui e por meio de cânticos ou uma mensagem bonita que entra no seu coração e te faz chorar, te faz se sentir bem, aliviado, mas que na segunda-feira você volta à sua rotina. Essa é a identidade do Cristo que está sendo pregada e tentada ser colocada em nossas mentes por meio da cultura do mundo. Mas e vocês aqui, da 7ª Igreja Presbiteriana, quem vocês dizem que Cristo é? Quem vocês dizem que Cristo é nas suas vidas? Quem é Cristo para você? O mundo tem pregado um Cristo que é descartável, comparando ele até a Mahatma Gandhi, a Buda,
a Maomé ou a Madre Teresa de Calcutá, quando eu vejo qualquer coisa pregada pelo mundo sobre grandes homens, grandes líderes, Cristo é colocado no mesmo nível destes homens e mulheres da história, porque eles não acreditam no Cristo, Filho do Deus vivo. Eles acreditam em um Cristo que foi um grande homem, um pacifista, aquele que pregou o amor, aquele que de maneira alguma vai julgar alguém. Não, esse Cristo para eles não existe. Ele para eles não é infalível, o Rei dos Reis, que um dia há de rasgar esse céu e vir julgar o mundo, grandes e pequenos. Não, para eles esse Cristo não existe. Mas eles pregam um Cristo que é gente boa. Nós temos visto, vivemos uma crise cristológica no seio da igreja. Vivemos uma crise onde nós muitas vezes sabemos mais sobre os nossos políticos de estimação, ou os nossos artistas ou influencers. Nós sabemos muito mais sobre os jogadores de futebol do nosso time, ou a escalação do nosso time, as notícias de última hora que aparecem no esporte no geral, mas não sabemos quem é o Cristo ao qual nós servimos. Quem é o Cristo, o Senhor da igreja, o noivo que irá buscar a sua igreja. Nós vivemos uma crise cristológica. O problema é que os cristãos dos nossos tempos têm olhado para o Cristo que o mundo prega, que as novelas da Record pregam, têm olhado para o Cristo que Hollywood prega, mas têm se esquecido de buscar o Cristo que a palavra revela, têm esquecido do Cristo que é vivo e que é perfeito e que há de vir um dia para se unir à sua igreja. Meus irmãos, nós temos esquecido de buscar a referência do Cristo vivo. E então, isso me faz lembrar, irmãos, em 1996, a primeira vez que eu li um livro chamado Toca a Trombeta em Sião. Eu era apenas um adolescente e eu peguei aquele livro. O livro era de David Wilkerson, um dos maiores evangelistas dos becos de Nova York. E David Wilkerson, naquele livro, tem um capítulo chamado, ele também é autor, ele foi um daqueles homens famosos por conta do livro e do filme A Cruz e o Punhal. David Wilkerson tem um capítulo deste livro, Toca a Trombeta em Sião, chamado Meu Povo Fez para Si Ídolos. E a crise dos anos 70 e 80, quando foi produzido esse livro, era uma crise que apontava para a igreja que no domingo, ao invés de se sentar nos bancos das igrejas, a cultura norte-americana começava a levá-los para a frente de um ídolo chamado TV. Não era apenas um programa onde você sentava durante a semana, mas no domingo você ia à igreja, não. A cultura norte-americana começou a usar a TV para prender as pessoas em casa no dia do Senhor. Os eventos esportivos começaram a ser, os grandes eventos, ser transmitidos nos domingos, nos horários dos cultos, os grandes eventos culturais, e assim foi por anos. Então David Wilkerson, incomodado com aquilo, durante a construção desse livro, ele coloca ali um capítulo chamado O Meu Povo Fez para Si Ídolos. E isso me faz lembrar este livro dele, porque este livro ele é atual. Hoje, quem sabe, a TV não é o mecanismo que tem segurado os crentes do momento de culto. Não. Quem sabe hoje os celulares, o computador, a internet, quem sabe são outros, os jogos, eles têm segurado os homens e as mulheres de irem à igreja no dia do Senhor. Quem sabe eles têm ficado para assistir a final do campeonato, ou têm se dividido entre o culto ao Senhor e as notícias que chegam no celular. Meus irmãos, nós vivemos uma crise cristológica. É a estratégia de Satanás que você não saiba definir quem é o Cristo, o qual você serve. É a estratégia dele
fazer com que você não saiba responder a pergunta que ele fez há mais de 2000 anos atrás. E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, quem dizeis que eu sou? E você, 7ª Igreja Presbiteriana de Campo Grande, quem dizeis que eu sou? Quem é Cristo para a nossa igreja? Quem é Cristo para você? Cristo se tornou apenas um dispenseiro? Alguém que serve para você nos momentos de angústia ou de necessidade? Ou Cristo realmente é o nosso Senhor? Essa grande pergunta, ela também precede uma grande resposta. Porque logo após essa pergunta vem a grande resposta que Pedro responde Cristo de uma forma que não foi ele que buscou em fundamentação humana, mas revelada pelo próprio Deus. A grande resposta de Pedro, a pergunta que era para todos nós nos dias de hoje, mas ele é quem responde, sempre ele, sempre Pedro. Eu sempre me comparo a Pedro, irmãos. Nós somos como Pedro. Nós temos altos e baixos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Pedro é aquele homem que em um momento da Bíblia você vê ele pregando, 3.000 se convertem. Outro momento você vê ele pregando, 5.000 se convertem. Há momentos que ele dá uma declaração como essa que ele dá, mas versículos depois, reverendo, ele é repreendido pelo próprio mestre, porque está sendo usado por Satanás. Pedro é aquele homem que a sua sombra cura, ou que chega diante de um homem enfermo ali naquela escadaria no grande templo e fala: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, levanta e anda. E aquele homem se levanta. Este é o Pedro que é enfatizado, mas muitos esquecem do Pedro que também cai. É o Pedro que é repreendido por Paulo, porque estava mudando de comportamento quando os da lei chegavam em Gálatas, salvo engano. Este Pedro, aquele que tentou bastante, acertou bastante, mas também errou bastante. Este Pedro somos eu e você, somos nós que somos os Pedros, que também tem altos e baixos, mas que estava lá, pronto a morrer por Cristo, numa cruz de cabeça para baixo. Eu perguntava a um jovem essa semana: você está disposto a morrer por Cristo? Não responda. Você está disposto a morrer por Cristo? Não responda. Porque se você não está disposto nem a deixar o seu pecado por Cristo, quanto mais a morrer por Ele. Misericórdia de Deus nas nossas vidas. Muitos dizem: eu estou disposto, ou cantam aqui: estou disposto a morrer por Cristo, mas não está disposto a abandonar o seu pecado por Cristo, o seu pecado de estimação. Muitos dizem: eu quero morrer por Cristo, eu quero ser perseguido por Cristo, mas não é disposto nem a abandonar aquele pecado oculto, ou se santificar por amor a Cristo. E então, a grande resposta que Pedro dá é a resposta que todos nós baseamos a igreja do Senhor até os dias de hoje. Ele diz: tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta não foi uma revelação humana, irmãos, ou adquirida nos bancos de uma universidade. Esta não foi uma revelação adquirida por meios de livros, não. Esta foi uma revelação que ele teve por meio do Espírito Santo de Deus. Não foi carne nem sangue que deu a Pedro essa revelação. Não foi. Essa revelação foi por meio de uma vida com Cristo, andando com Cristo, partilhando de momentos de tristeza e de alegria com Cristo. Aqui então em Mateus 16, 17,
Jesus afirma que esta revelação, ela não vem de carne, ela não vem de sangue, ela vem do próprio Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, ou seja, uma pequena pedrinha, uma lasca de pedra retirada de uma grande rocha. Ou seja, você não é nada, Pedro, mas essa declaração que você disse, é ela que sustenta a igreja, que Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta declaração, diferente dos romanistas. Nós temos não a nossa igreja baseada em um homem, mas numa declaração de um homem falho, que eu disse aqui aos irmãos, teve altos e baixos, mas a nossa igreja não está fundamentada em um homem, mas na declaração deste homem, que Cristo é o Filho do Deus vivo. É esta declaração que sustenta a igreja, é esta rocha, que é a rocha principal, que é a pedra angular da igreja, que Cristo é essa rocha, que sustenta a sua igreja independente. Calvino diz que Cristo não funda a igreja sobre um homem, mas sobre a fé que esse homem professou com a sua boca. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei é um termo que dá no original, no grego, como uma ação contínua. Ele indica uma ação contínua. Ele começou a edificar a sua igreja, e ele tem edificado a sua igreja. Nós fazemos parte dessa edificação da igreja. Nós somos um tijolo na parede dessa grande igreja espiritual de Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja pertence a Cristo, não a líderes, não a denominações ou a governos. Essa igreja espiritual, ela pertence a Cristo, porque ela foi adquirida por Cristo na cruz do Calvário e por meio da sua ressurreição. A igreja, segundo a confissão de Westminster, a igreja é o reino do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. Inferno aí é uma analogia ao Hades, à morte, ao império da morte. A morte não é o fim para a igreja. As portas, elas significam que essas portas, eu nunca vi ninguém atacar com porta, reverendo. Eu nunca vi. Eu sempre parei para pensar nesse versículo, reverendo Elias, e eu me perguntava, mas as portas do inferno não prevalecerão? Quer dizer que as portas estão atacando? Quer dizer que as portas estão atacando a igreja? Não, é que eu comecei a estudar esse versículo, esse capítulo, e eu comecei a observar que ele falava aqui da morte, a morte que ele iria vencer, então, e que todos nós iríamos passar, mas essa morte, no império das trevas, da morte, ou seja, do Hades, nós estaríamos lá do lado de dentro da morte, a igreja estaria passando pela morte, mas e quando ela estivesse lá do lado de dentro, as suas portas seriam atacadas, porque aquela força que vivificou Jesus ao terceiro dia, é a mesma força que vivifica a sua igreja para vencer a morte. O inferno não pode deter a igreja de Cristo, o inferno não segura a igreja de Cristo, porque ela vence a morte como o seu Senhor venceu. Meus irmãos, eu quero concluir. A igreja não está na defensiva, pelo contrário. Assim como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é como semente. O sangue dos mártires é como semente. Quanto mais crentes morriam nos campos de concentração, quantos mais crentes morriam na perseguição da antiga União Soviética ou do comunismo pelos países afora, quanto mais cristãos morriam na cortina de ferro, na antiga União Soviética ou hoje
nos países muçulmanos fechados para o Evangelho, na Coreia do Norte. Quanto mais mártires são mortos, mais o Evangelho de Cristo alcança vidas. Quanto mais a perseguição à igreja do Senhor, mais o Senhor chama povos e os seus eleitos. A morte não pode sustentar a igreja, ela não vai segurar a igreja do Senhor. Lembramos de Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. O inferno é que está sendo atacado pela igreja do Senhor, de dentro, pelo reino de Deus. A perseguição nunca conseguiu parar a igreja do Senhor. O avanço da igreja do Senhor, por mais que nós temos uma falsa perspectiva de quem Cristo é, o seu Santo Espírito tem movido homens e mulheres para buscar uma vida sincera diante dele. Nós temos visto tantas perseguições, tantos sendo mortos mundo afora, a igreja perseguida, e muitas vezes nós fazemos de conta que nada acontece. Os países fechados, os missionários que estão pelo mundo afora, a igreja aqui do Copa Sul, é Copa Sul, né, reverendo? A igreja aqui do Copa Sul, a partir deste aniversário, caminhando para os 18 anos, eu quero que nessa manhã, meus irmãos, e a partir de então, os irmãos comecem a refletir quem é o Cristo em que a igreja do Copa Sul tem servido, e quem vocês dizem que eu sou. Quem vocês dizem que eu sou? E com essa identidade, vocês poderão, como igreja do Senhor, avançar por esses bairros, por esse bairro, por essas ruas. Há tantos ainda para serem alcançados, há tantos para serem libertos. Quando nós sabemos quem Jesus é, nós temos a segurança, como diz lá em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias. Quando nós temos esta certeza, nós sabemos que Cristo é quem nos sustenta. A morte não parou a igreja, as perseguições não pararam a igreja. Quando nós vemos, eu lembro muito bem quando eu estudava sobre os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial, foi o motivo dos Estados Unidos entrarem na guerra, quando eles atacam Pearl Harbor. E então aqueles homens que vinham com seus aviões, quando acabava a munição, eles eram a própria munição. Eles miravam um alvo estratégico e eles então se jogavam com seus aviões, aqueles japoneses. E eles explodiam então aqueles porta-aviões ou navios que estavam atracados no porto. Quando eles viam que não tinha mais combustível para voltar, ou que não tinha mais munição para matar americanos, então eles falavam, agora eu sou a munição. E então eles, dentro daquele ideal deles, se projetavam contra aquele alvo, porque eles se sentiam honrados de morrer pela causa deles, do país deles. E nós, sabendo a maior das verdades eternas ditas por um homem pecador como nós, Pedro, um homem de altos e baixos, que diz, tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Nós, tendo a revelação completa, muitas vezes temos sucumbido pelo caminho. A força da igreja não está nos seus membros e não está nos seus pastores. A força da igreja não está na quantidade de lugares ocupada. Não. A força da igreja está num fundamento chamado Cristo, que é eterno. A força da igreja não está nos seus eventos, que são muito bons, mas eles não podem ser a declaração de que uma igreja é bíblica ou não, ou ela é espiritual ou não. Não, não. A força da igreja está na verdade dita por Pedro. Edificarei a minha igreja. A verdade dita por Cristo. Edificarei a minha igreja.
é a promessa soberana de que Ele está edificando a sua igreja. Em qualquer lugar do mundo onde se reúnem no dia do Senhor, seja nas igrejas catedrais mais lindas, igrejas bonitas como essa, seja embaixo de um pé de manga, seja em um calabouço, numa prisão, seja onde quer que se reúna as igrejas, a palavra de Cristo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é eterna. Essa verdade é eterna. E para finalizar, meus irmãos, a nossa igreja precisa defender a sua fé. A sua igreja, a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela precisa avançar. Ela precisa fazer discípulos. Ela precisa dar frutos. Ela precisa ser uma igreja viva, fundamentada nessa fé e nessa declaração de Pedro, se baseando na promessa de Cristo, que Ele estaria conosco todos os dias. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Alguns irmãos na China não podiam cantar com a voz alta, então eles faziam mímica com a sua boca, como cantassem. E nós vemos aqui uma igreja linda cantando ao Senhor. É um privilégio nosso. Até quando? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Se coloque de pé, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai Santo, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o teu povo o qual o Senhor escolheu na eternidade para estar reunido aqui, Senhor, no Copa Sul, na 7ª Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Senhor, este povo que foi escolhido por Ti se reúne aqui, Pai, baseados na declaração de Pedro, que Tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e baseado nesta declaração de Pedro, e também certos de que fazemos parte desta igreja, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus, comprada na cruz do Calvário, e paga com um preço que nenhum de nós há de conseguir pagar, um preço que era impagável para qualquer homem nascido de mulher, mas enviado pelo Senhor, para que nascesse, vivesse no meio de nós, e morresse, ao 3º dia ressuscitasse. Este Cristo que venceu a morte, é por Ele que nos reunimos aqui na manhã desse dia. Te louvamos, ó Deus, por essa verdade eterna que sustenta a Tua igreja, hoje e eternamente. E um dia nos uniremos ao Senhor e poderemos dizer que o Cristo que foi prometido, Ele agora é o Senhor da igreja pela eternidade, eternidade e eternidade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por esta igreja, obrigado pelo conselho, pelo pastor dessa igreja, obrigado por este presbitério. Mantenha-os firmes na Tua palavra, que é a verdade, fundamentados na declaração de Pedro, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Campo Grande. As portas do inferno não poderão vencer a igreja do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado.